Pessoal, boa noite a todo mundo. A gente inicia já a nossa live de hoje, sabendo, né, que por determinação do governo do Estado de São Paulo, a gente vai estender, né, a nossa quarentena até o dia 10, né, pelo menos até o dia 10 de maio. Então, com isso, a gente não, infelizmente, não vai poder ter um contato pessoal, né? Então, a gente vai ter que finalizar esse nosso trabalho de maneira remota, né? Isso é claro que é por uma decorrência de uma força maior que ninguém gostaria, né, que tivesse nessa condição, mas a gente vai da parte de cá sempre tentar fazer o melhor trabalho possível, né, para que vocês tenham um desenvolvimento adequado aí desses assuntos. Boa noite, Vanderlei, tudo bem? Hoje é a nossa última live e também vai ser o último exercício sobre o sistema de gestão de saúde e segurança do trabalho, né? A partir da semana que vem, a gente vai entrar no âmbito do sistema de gestão de qualidade, né? E do sistema de gestão de responsabilidade social, para que no finalzinho a gente consiga fazer a parte de auditoria, né? De IBR 19011, falar um pouquinho sobre os princípios e conceitos de auditoria relacionados a essas normas que a gente trabalhou. Claro que a gente, quando for abordar o sistema de gestão de qualidade e o sistema de gestão de responsabilidade social, não vai passar todo esse caminho de novo. Na verdade, a gente vai trabalhar em cima das particularidades desses sistemas, né? O que os diferencia do sistema de gestão ambiental que vocês tiveram na UC anterior e de um sistema de gestão de saúde e segurança do trabalho que a gente está trabalhando agora, né? Então, hoje eu separei algumas coisas para a gente conversar, que a gente seria o último exercício que a gente consegue desempenhar, né? O último assunto que a gente consegue desempenhar na prática. Porque a gente, com a parte de medição e monitoramento, que é o que a gente vai trabalhar hoje, a gente entraria na sequência com a parte de análise crítica, né? A ação corretiva e tudo mais, que a gente vai conseguir ver isso de uma maneira mais integrada. Né? Isso sai um pouco de uma particularidade do sistema de gestão de saúde e segurança do trabalho, ser algo que a gente consegue exercitar já usando um conceito de integração entre os sistemas, né? Então a gente consegue trabalhar o tratamento de não conformidade, a ação corretiva e preventiva e a análise crítica, né, com a melhoria contínua do sistema de gestão, tá visando o sistema de gestão integrado e não somente o de saúde e segurança do trabalho, como a gente tem trabalhado estritamente. Bom, eu vou primeiro falar um pouquinho sobre o que as normas de sistema de gestão preconizam no que diz respeito à medição e monitoramento do desempenho, né? E depois vou entrar um pouquinho no âmbito do exercício que vai ser disparado para vocês na sequência, né? Onde vocês vão ter lá um trabalhinho a fazer em termos de preencher uma matriz, né? Uma planilha de medição e monitoramento de um sistema de gestão de saúde e segurança do trabalho, com base aí no projeto integrador que vocês têm feito já da ONG Sem Fronteiras. Bom, primeira coisa, a gente recapitulando a nossa aula de quarta-feira, a gente fala de medição e monitoramento, a gente está dentro do C do PDCA, né, daquela etapa do cheque. Então, a gente falou de auditoria interna, de auditoria de conformidade, né, ou verificação da conformidade, e, por fim, a gente vai falar sobre medição e monitoramento. Importante a gente primeiro discernir, né, o que é medição e o que é monitoramento, porque parece às vezes a mesma coisa. Então, a medição ela é pontual, né, ela é instantânea, ela tem um momento para acontecer, e ela é como uma fotografia, um registro daquele momento que foi avaliado. Né? Então, a gente trabalha com o termo de medição. Monitoramento é uma constante, né? Então, é, alguns aspectos relacionados à gestão precisam ser continuamente monitorados para que eu consiga estabelecer controles, né? Então, eu peguei um apanhado aí tanto da OSA 18001 como da ISO 45001. O que é exigido em termos de medição e monitoramento? Primeiro, a empresa, né, a organização, precisa determinar aquilo que necessita ser monitorado. Em administração, em gestão, usa-se muito a premissa de que aquilo que não é medido
ou não é monitorado, não é gerenciado, né? Então, se eu tenho um aspecto importante do meu sistema de gestão que eu não consigo estabelecer um critério de medição, né, significa que eu não estou controlando o meu desempenho com relação àquele meu aspecto. A gente vai aplicar os critérios de medição e monitoramento a principalmente quatro eixos, né, que são os eixos que são separados pelas normas de gestão. É importante que a gente aplique critérios de medição e critérios de monitoramento. São os requisitos legais, então eu preciso ter uma maneira de medir periodicamente alguns itens relacionados a requisitos legais. Né? Então, por exemplo, eu vou usar um exemplo aí simples, né, e prático, um extintor de incêndio. E vocês podem, lógico, replicar esse exemplo no exercício. O extintor de incêndio ele tem uma legislação, aqui no estado de São Paulo, a gente tem a IT 21, uma instrução técnica que prevê que eu tenho que fazer periodicamente uma manutenção do meu extintor, uma recarga. Se eu pegar o meu extintor de dióxido de carbono, de 6 em 6 meses tem que fazer uma pesagem, fazer uma manutenção nível 1, nível 2, nível 3. Né? Isso é estabelecido por um requisito legal. Então, fazer uma inspeção e uma manutenção num sistema de extintores é um requisito da legislação. A mesma coisa vai se aplicar a um sistema de mangueiras e hidrantes que eu tenho. Então, eu tenho mangueiras de incêndio, eu preciso passar por teste hidrostático, eu preciso passar por inspeção, teste de estanqueidade. Isso é feito de tempos em tempos, baseado também, no caso, na IT 22, na Instrução Técnica 22, que é um requisito legal aqui do Estado de São Paulo. Eu faço para atendimento da legislação. Eu preciso aplicar, então, eu falei de aplicar medição e monitoramento baseado em um item de requisito legal, um item requerido por requisito legal. O segundo ponto são meus objetivos e metas. Então, a gente, lá na parte do PLAN, né, do PDCA, nas primeiras aulas de Sistema de Gestão de Saúde e Segurança do Trabalho, a gente conversou um pouquinho sobre objetivos e metas. Vocês chegaram a fazer um exercício no qual vocês colocam lá objetivo, meta e indicador. Então, vocês já vão aproveitar isso que vocês fizeram para esse exercício de agora. Por quê? Lá você define qual é o seu objetivo, a sua meta e a sua maneira de medir a sua meta. E aqui, na parte de medição e monitoramento, você vincula como uma medição ou um monitoramento importante ao sistema de gestão de saúde e segurança do trabalho é medir a aderência às suas metas. Como é que você consegue medir a aderência às suas metas? Né? Então, você cria um critério para medir que você continuamente tem atingido, em diversos períodos, os seus indicadores que você propôs como meta. Né? Falamos requisito legal, objetivos e metas. Terceiro item, os controles operacionais. Então, alguns itens precisam ser monitorados continuamente. Então, eu tenho, por exemplo, uma coifa de um sistema de exaustão. Eu preciso periodicamente fazer, se eu tenho isso, fazer a manutenção dessa coifa. Se eu tenho um vaso de pressão, uma caldeira, eu vou ter a válvula de segurança, o alívio, né, que precisa de tempos em tempos ser calibrado e precisa ser feita a manutenção conforme o estabelecimento lá da NR13, né, mas é um controle operacional. Ou até mesmo se eu quiser simplificar e falar de um controle operacional bem simples, eu falo aí do próprio uso de EPIs, né? Então eu preciso, a própria NR6, que é a norma regulamentadora que fala sobre equipamento de proteção individual, determina que eu tenho que fazer um monitoramento do uso dos EPIs, né? As pessoas têm usado adequadamente, o EPI ele atende de maneira eficaz a necessidade que ele se destina. Então, como é que eu faço o monitoramento disso? Então, um dos exemplos de medição e monitoramento são os monitoramentos ou medições aplicáveis ao funcionamento regular dos controles operacionais. Também existe aquelas medições e monitoramentos que são aplicáveis aos meus perigos e aos meus riscos. E aí vocês vão poder lá também resgatar a atividade que vocês fizeram de perigos e riscos, para pensar em quais daqueles riscos eles são passíveis de monitoramento, ou seja, são passíveis de quantificação. Então, se eu coloquei na minha planilha de perigos e riscos que eu tenho equipamentos ruidosos, né, naturalmente eu vou precisar fazer um monitoramento desse ruído. Né? Então, de tempos em tempos, eu preciso ir lá e medir. Eu falei que eu tenho uma
um equipamento que me gera monóxido de carbono, como uma empilhadeira, eu preciso de tempos em tempos fazer a medição daquilo, né? Então, eu tenho também medições e monitoramentos que são aplicáveis aos meus perigos e aos meus riscos, né? Então, eu elenquei aí 4 itens que são aqueles que a OSA 18001 e a ISO 45001 determina como passíveis de medição e monitoramento, que são os requisitos legais e aqueles aspectos que são referentes aos requisitos legais, os objetivos e as metas, os controles operacionais e os perigos e riscos. São 4 eixos aí, 4 aspectos que eu preciso considerar na hora que eu for estabelecer na minha empresa, dentro do meu sistema de gestão, o que eu preciso efetivamente medir e monitorar periodicamente. É esse trabalho que a gente está realizando agora. Feito esse trabalho, né, ou seja, eu pensei o que eu preciso monitorar e medir, eu tenho que sistematizar isso de uma maneira que seja sempre feito da mesma forma. Criar um procedimento, uma matriz, uma instrução, onde eu tenha o critério que eu aplico, né, e que eu decidi aplicar para o meu sistema de gestão em termos de medição e monitoramento expresso e de forma que todos os envolvidos do sistema de gestão possam conhecer e seguir. Por isso eu coloquei como exercício para vocês nessa sexta-feira uma matriz de medição e monitoramento. Lá vocês vão ver que a matriz tem diversas colunas para vocês preencherem, né? E eu vou primeiro falar quais são essas colunas, são 6 colunas, e depois eu vou falar para vocês explicar sucintamente o que eu coloco, o que eu devo colocar em cada uma dessas colunas, tá? Então, a primeira coluna ela chama medição barra monitoramento, é o título da minha medição, do meu aspecto a ser monitorado. O segundo é o parâmetro, o terceiro é a frequência, o quarto é a metodologia, o quinto é o valor de referência e o sexto é o registro ou documento, né? Então, vou passar um pouquinho por cada uma delas, pela medição, pelo parâmetro, pela frequência, pela metodologia, pelo valor de referência e pelo registro, né? Então, a primeira coluna, que ela chama medição e monitoramento, é o título, é aquilo que eu vou ter que medir e monitorar. Aí, quando eu olhar lá para a ONG Sem Fronteiras, olhar para o trabalho que vocês já realizaram, né, na etapa de planejamento do sistema de gestão, aí eu vou pensar nos meus requisitos legais, nos meus objetivos e metas, nos controles operacionais, nos meus perigos e riscos, e a partir disso, criar, né, estabelecer quais são aqueles aspectos necessários que eu crie uma sistemática de medição e monitoramento. Então, eu vou colocar lá o título. Eu vou usar como exemplo aqui para a gente um específico, só para que a gente tenha uma ideia, né? Vou trabalhar então com a questão dos acidentes de trabalho, que é um objetivo que todos colocaram, né, na parte de planejamento, quando estabeleceram os seus objetivos e metas, ao sistema de gestão, colocaram lá os acidentes de trabalho, ou reduzir os acidentes de trabalho, ou prevenir os acidentes de trabalho. Então, essa medição ela é inerente ao atendimento a um objetivo, né? Então, ela vai entrar aqui no nosso critério de medição e monitoramento. Então, vou usar ela como exemplo para todas as colunas, tá? E aí, depois, se tiverem alguma dúvida, a gente vai colocando. E depois eu também vou ficar à disposição de vocês no Skype, hoje também até as 10h30 da noite. E na quarta-feira, né, a gente retoma aí o nosso trabalho, a gente dá uma geral como é que foi esse exercício para vocês. Bom, então, pegaremos lá. Acidente de trabalho. Esse é o nome da minha medição ou do meu monitoramento, como eu queira chamar, né? Eu chamaria de medição, que é feito de tempos um pouco mais reduzidos, né? Então, eu tenho uma medição dos meus acidentes de trabalho. Isso é o que vai entrar na primeira coluna, acidente de trabalho. Qual é o meu parâmetro? Né? Então, o meu parâmetro eu posso puxar lá dos meus objetivos e metas, até mesmo qual indicador que eu utilizei. Né? Então, meu parâmetro é o uso da taxa de frequência e taxa de gravidade. Então, através da taxa de frequência e taxa de gravidade, eu consigo parametrizar a minha medição e monitoramento dos meus acidentes de trabalho. Com qual frequência eu realizo a medição dos acidentes de trabalho, né? A minha estatística de acidente de trabalho? Eu preciso fazer isso no mínimo anualmente, né? O pessoal aí da turma que é TST
sabe lá que a gente tem a NR4, né, a norma regulamentadora que fala sobre os serviços especializados em engenharia de segurança e medicina do trabalho, o SESMIT, e eu tenho como uma das determinações, eu, no mínimo anualmente, tenha o meu controle dos meus assistentes de trabalho. Eu posso estabelecer lá uma frequência estatística, né, anual, mensal, para essa minha questão. Metodologia aplicada, a quarta coluna, seria a norma de referência, qual que é o método que eu utilizo. Se eu faço uma taxa de frequência e gravidade, o método que eu vou utilizar é a NBR, né, a 14.280, ela tem as fórmulas de taxa de frequência e gravidade. O valor de referência é difícil eu colocar aqui. Eu teria que ter na mão a minha planilha de objetivos e metas. Só que aí, a partir da minha meta, eu consigo colocar qual que é o meu valor de referência. Ou seja, qual que é o meu limiar ali de aceitabilidade. Então, é até tanto que eu posso ter a minha taxa de frequência, a minha taxa de gravidade de acidentes de trabalho. E o meu registro, por fim, né, o registro ou documento, que é a última coluna, é onde eu consigo olhar essa medição. Eu preciso consultar como é que está sendo medido, né, e qual é o meu resultado. Onde é que eu vou olhar? Qual documento ou registro que eu encontro isso? Aqui eu sugiro para vocês que coloquem lá os quadros estatísticos da NR4, que são os quadros estatísticos de acidente de trabalho. Usei um exemplo que é mais complexo, tá? Porque quem não é da área de segurança do trabalho teria mais dificuldade de acessar essa informação, é natural. Então, usei um exemplo mais complexo. Um ponto importante é não tenham receio de arriscar aqui, né? Pensem realmente nesses 4 aspectos, né, que é requisito legal, objetivos e metas, controles operacionais de perigos e riscos. Tentem, com base nisso, debruçar sobre o sistema de gestão, sobre a realidade da ONG. O que quem não é da área de segurança do trabalho pode encontrar um pouco mais de dificuldade é encontrar a parte de metodologia, que seria a normativa de referência, às vezes é mais difícil, tá? Às vezes o valor de referência, mas aí fiquem à disposição para perguntar para mim, tá? Perguntar às vezes para os colegas que são da área de segurança do trabalho, mas eu fico inteiramente à disposição. Essa ideia era que esse exercício ele fosse inicialmente feito presencialmente, né? Então a gente teria um pouco mais de base para promover uma discussão. Ou não sendo feito cada um ali na sua casa, contem comigo aí para ajudar vocês, tá? Me chamem no WhatsApp, me chamem no Skype. Às vezes no Skype é mais fácil porque a gente consegue conversar ali em tempo real, tá? Com voz. E a gente vai ajustando, tá bom? Então, esse vai ser o exercício que vai ficar para vocês. Agora, no final da aula, a Ana Paula vai indexar lá no Google Classroom. É um exercício de matriz de medição e monitoramento. Lógico que vocês não precisam também colocar todas as medições e monitoramentos possíveis, né, a ONG. Se colocarem 4, 5, mas que tenham coerência entre cada uma das colunas, tenham coerência no uso, né, dos conceitos básicos, já demonstra que vocês têm a competência necessária para desenvolver isso numa situação real de trabalho. E isso é que é o importante no final das contas, né? Eu não sei como vocês na UC projeto de vocês, que acho que é a 12, né? Não sei como é que vocês vão trabalhar com a questão de incluir isso no projeto, né? Mas depois vocês podem também informar com isso, com toda essa documentação que vocês fizeram de saúde e segurança do trabalho, já há um acervo ali de materiais, né, que compõe o portfólio de vocês para esse projeto. Então, acho que no final vai agregar para vocês para a entrega desse projeto integrador. Então, pessoal, acho que por hoje é só. Eu vou só dar mais um exemplo, então, para não ficar vago, porque a gente já tem um tempinho, né? Ficou curto aqui. Eu vou usar mais um exemplo que vocês podem também adotar, até mesmo replicar ele para situações parecidas. Né? Vou usar a questão do ruído. Se eu pegar o ruído, eu tenho a minha medição e monitoramento, eu vou colocar na minha primeira coluna ruído, que é o nome do meu risco. Aí, no caso, eu estou usando lá um dos controles que é atrelado a um perigo e risco, né? No caso, o risco de ruído. Parâmetro adotado
É, qual é a minha maneira de medir, né, esse ruído? Então, eu vou usar isso em decibéis, né? Uma dose de ruído em decibéis. A minha frequência normalmente se mede anualmente, né, para fazer esse tipo de trabalho, até mesmo para subsidiar ações de saúde ocupacional. A minha metodologia pode ser NR15 ou pode ser NHO01, né, são as duas maneiras de eu medir ruído, né, meus parâmetros de medição de ruído. O valor de referência, a gente tem um limite de tolerância de 85 decibéis para 8 horas trabalhadas. Então, esse vai ser meu valor de referência. Eu não devo ultrapassar 85 decibéis. E o meu registro ou documento, eu posso colocar o meu PPRA, que é o meu Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, o meu LTCAT, que é o meu lado técnico de condições ambientais do trabalho, que são os documentos que vão registrar essas informações, onde eu vou ter lá meu laudo de análise de ruído, de avaliação de ruído. Né? Ele vai dentro desses documentos. Pensem assim, eu dei um exemplo de uma medição aplicável a um objetivo e uma medição aplicável a um perigo. Né? Então, vocês podem replicar essa ideia, né? Assim como eu falei de ruído, a gente tem outros riscos lá que são passíveis de quantificação, de medição. Né? Então, já repliquem isso. Eu falei também a questão do extintor de incêndio, que é um requisito legal. Falei do compressor, né, que seria um controle operacional, ou mesmo do uso dos EPIs, que é um controle operacional. Né, então, eles usam EPIs lá, então vocês podem aplicar uma medição baseada nisso. Então, dá para vocês replicarem e terem algumas ideias. Não tenham medo de arriscar. Tá? É, façam, né, esbocem e vão conversando comigo, conversando com a Ana Paula, isso que é o mais importante. Né, e eu vou ficar à disposição de vocês. Tá? Hoje eu fico até 10h30, via Skype e via WhatsApp por aqui. E retornamos aí na quarta-feira. Eu ainda não acertei exatamente qual prazo que a gente vai pular para essa atividade, né? Mas eu recomendo que vocês tentem usar o final de semana e o feriado para vocês descansarem, tá? Porque a gente sabe que a gente está num momento difícil. A gente hoje teve a notícia da extensão, da prorrogação do momento de quarentena, então procurem aí ficar com a família de vocês, né? Descansar a mente, pensar em outras coisas, ver uma série, ver um filme, né? Para que não torne esse desenvolvimento um pesar, uma, uma coisa negativa para vocês, né? Pense que vocês estão se desenvolvendo, então deixem isso aí para a partir da quarta-feira, vocês se debruçarem mais, ou hoje, claro, hoje até 10h30 tem chão ainda, né? Mas eu acredito que hoje, se vocês se debruçarem sobre isso, até às 10h30 sai alguma coisa, né? E aí vocês consigam finalizar na quarta, mas procurem descansar, procurem se distrair, porque é saudável para vocês também. Tá bom? Então, nos vemos aí novamente na quarta-feira. Agradeço aí o pessoal que está presente, tá? Vou, como de costume, deixar essa live aqui no Facebook salvo e vou exportar também para o YouTube. E depois eu mando o link lá no grupo de vocês, tá bom? Para quem não conseguiu assistir. Obrigado, pessoal. Até.